Glória a Deus, amém? É, Graça e paz, igreja, né? Graça e paz, você que está aqui, Ministério Ser Feliz. Graça e paz, você que está em casa, nos assistindo. Que Deus também venha abençoar você e a sua família, amém? Antes de começarmos a palavra, vamos fazer uma oração? Pode ficar sentado mesmo. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por mais um dia, pela tua misericórdia e graça, ó Pai, de podermos, ó Pai, louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Eu te peço, ó Pai, venha sobre este lugar, venha sobre o coração de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. Deus, toca, ó Pai, aquilo que eles precisam, ó Deus, que eles anseiam do Senhor. Pai, use meu Pai como ferramenta, como instrumento, ó Deus, para que eu venha ser um canal de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu preguei pela primeira vez há 2 meses atrás, e eu achei que a segunda vez ia ser mais tranquila, né? Pelo jeito, estou mais nervoso, mas é pela misericórdia e graça de Deus. Nós fazemos por amor a Ele, amém? E para começarmos a palavra de Deus, vamos abrir em Salmos de número 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Antes de lermos a palavra de Deus, obrigadão. Antes de lermos a palavra de Deus, esses dias atrás eu estava pedindo a Deus, né, um discernimento, um caminho para me trazer uma palavra para a igreja. E Ele tinha me dado uma palavra antes de eu saber que eu ia pregar hoje. Só que no decorrer dos dias, eu fui passando por certos problemas, certas dificuldades pessoais, que eu estava me sentindo fraco novamente. Eu falei assim, Deus, não é possível, eu consegui vencer, e parece que o mesmo jeito que eu subi, eu estou descendo, né? A gente, ao mesmo tempo que resolve fazer as coisas para dar certo para Deus, a gente vê, pelo menos eu me vi novamente, voltando ao buraco. E Deus tocou no coração até da Eveline, que ela me chamou no WhatsApp, conversou, falou assim, Daniel, eu não estou vendo você bem, né? E ela até ministrou uma palavra sobre a minha vida naquele dia, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, às vezes é difícil a gente mantermos constante, né? É difícil a gente ser constante em Deus, às vezes. E o Léo depois me passou um vídeo, o Léo Prainha, que é meu discipulador, ele me passou um vídeo para me assistir, que fala sobre as 4 lições do Apocalipse. E dentro desse tema, dessa pregação que eu vi, o pastor, que é o Douglas, ele fala sobre a constância, que é a segunda lição do Apocalipse. E eu fiquei com isso no coração. Eu falei assim, gente, não é aquela palavra antes que eu queria que eu pregasse. Deus colocou no meu coração que hoje eu tenho que pregar sobre ser constante. Amém? E vamos à leitura da palavra, está escrito assim: como é feliz aquele que não anda, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E é interessante quando vemos essa palavra que o salmista dá para nós, que aqui ele cita 2 tipos de pessoas, né? Primeira pessoa que é comparada à árvore e a pessoa que é comparada à palha. A pessoa que é comparada à árvore, nós podemos considerar que ela é uma pessoa constante, né? É a pessoa constante. E a pessoa comparada à árvore é a pessoa constante. E a pessoa comparada à palha, ela é a pessoa inconstante, né? E para entendermos isso,
nós temos que entender as características disso, né? Porque nós vemos que a árvore, a primeira característica da árvore é que ela tem um crescimento lento, né? A gente às vezes coloca ali uma árvore para crescer, não percebe, mas o crescimento de uma árvore é lento. Você não consegue perceber isso, pode demorar até anos, né? Tem uma árvore que minha sogra comprou e plantou na frente da minha casa, é o ipê amarelo, que acabou que nós descobrimos que é o ipê branco, né? É até raro. Mas todo mundo achou que aquela árvore estava morta, né? Nós vimos aquela árvore lá e nada dela crescer, nada dela florescer, né? Dar frutos. Aquela árvore parecia morta, mas aos poucos ela ia crescendo, e isso é uma característica da árvore, ela cresce lentamente. A característica de um crente que é constante, ele cresce lentamente no reino de Deus. E a característica, em contraste a isso, né, a pessoa que é comparada à árvore, no contraste que é a palha, a pessoa ela é levada ao vento, como é citado aqui, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, né? São aqueles tipos de crentes que sobem rápido demais, né? Nós percebemos aqui aquele crente que às vezes ele participa de um congresso, participa de um culto que é diferente, né? Com um tema diferente, ele participa às vezes de um retiro, e esse crente às vezes, pelo vento, ele sobe rápido demais, pelo arrepio que ele sente ali, ele sobe rápido demais, né? E isso foi o que aconteceu comigo, né? Quando às vezes nós sentimos ali algo diferente naquele dia, a gente já fica todo ansioso para querer mais, né? Foi o que aconteceu, eu subi rápido demais, e a palha, do mesmo jeito que ela sobe rápido demais, ela desce rápido demais. A árvore não, a árvore ela continua ali, crescendo lentamente, porque isso é um fator de um crente que é constante, que é um crente que dá continuidade, né? A segunda característica que nós podemos perceber da árvore é que ela tem raiz, né? A árvore, ela encontra ali o lugar, ela cria raízes e ali ela fica firme, né? A árvore, ela cria raízes ali, ela vai crescendo, né? E contrasta isso a palha, não, ela não tem raízes, ela vive através de vento. Aonde que o vento está soprando, ela está indo, né? O crente, aquele crente que, aonde que tem uma coisa nova, ele quer ir. Tem um evento ali, ele quer ir. Tem um pregador diferente, ele quer ir. Mas ele não cria raiz em uma igreja. Nós vemos isso é até uma crise que existe dentro das igrejas, pois o crente ele tem que ser firme onde que ele está. Não adianta a gente querer, não, porque aqui não deu certo, eu vou para ali, que ali está dando certo, ali é uma modinha nova, né? Ali tem um pessoal que é mais diferente, não sei o quê. Mas às vezes não é aonde que Deus quis que você fosse. Ele quer que você continue constante ali, cria raiz aonde que Ele colocou no seu coração, né? E a pessoa que é considerada como palha, ela é assim, ela vai aonde que o vento leva, né? Ela não tem uma raiz, ela não firma aonde que ela está. E a terceira característica que nós vemos de uma pessoa que é como uma árvore, uma pessoa constante, é que ela gera fruto, né? Ao decorrer do tempo, depois que ela cresceu, e isso leva anos, tá, gente? Não é uma coisa que a gente tem que fazer de um dia para a noite. Isso tem que ser algo natural, que seja automático, que não seja forçado. Nenhuma árvore força dar bruto, isso é natural dela. E às vezes, levando isso para o lado da palha, que é a pessoa que é inconstante, a palha não gera fruto, né? A palha, ela vive por si só, né? Ela não preocupa em gerar frutos. E por que Deus me incomodou a isso? Em sermos constantes dentro do Evangelho, dentro do reino dele. Existem alguns erros que nós cometemos que às vezes fazem a gente não ser constante, que a gente é comparado à palha, que nós somos inconstantes. O primeiro erro é por que você quer ser constante? A primeira pergunta, na verdade, é por que você quer ser constante em Deus, né? Às vezes as pessoas
procuram a Deus, procuram ali ter uma intimidade com Deus por troca de favores. Às vezes a pessoa procura ali um milagre, às vezes a pessoa procura ali uma bênção financeira, uma bênção espiritual, às vezes também. E isso é inconstante, isso não é constante, porque a pessoa, após receber essa bênção de Deus, a pessoa afasta de Deus, né? Ela conseguiu ali, ela subiu, conseguiu o que ela queria, logo após que Deus abençoou ela simplesmente voltou a estaca zero, né? E isso é uma característica muito forte dessa pessoa, desse crente que é inconstante, né? E esse é um problema que, às vezes, a maioria, eu falo por mim também, mas muita gente vem à igreja em busca disso, mas o evangelho, o reino de Deus está além disso, né? Nós temos que ser constante e procurar ali ter um crescimento gradual, um crescimento que leva tempo, porque não adianta nada, né? A gente pegar o livro, hoje, a Bíblia, e querer mergulhar nela. Eu li a Bíblia toda durante 6 meses. Mas e aí, o que você viveu da Bíblia durante esses 6 meses? Né? A gente, às vezes, acha que isso é vitória, mas não, nós temos que ser aquele crente constante, igual a árvore, que cresce lentamente, que pega ali um versículo que seja, mas que pede a Deus essa revelação, que peça a Deus, Deus, trata de mim isso, nem que demore uma semana, mas eu quero compreender o que o Senhor me disse. Às vezes nós recebemos um não de Deus, mas é porque a gente quer que as coisas sejam rápidas demais, mas Deus quer que a gente cresça nele lentamente, quer que a gente tenha uma continuidade no processo. Ele quer que você primeiro crie raiz aonde você está, primeiro você tem que entender qual que é o verdadeiro sentido do evangelho, o reino de Deus, e ali criar a sua raiz, que é Jesus. Fala assim, Jesus, eu vou criar a raiz com você e eu quero crescer. Eu quero crescer porque nós vivemos hoje dentro da igreja, dentro do reino de Deus, porque nós somos libertos do mundo, amém? E eu acredito que o nosso maior objetivo aqui não é viver nessa terra. O nosso maior objetivo aqui é a gente encontrar com Deus, né? Viver na eternidade com Ele. Esse é o nosso maior objetivo. E para isso nós temos que ser constantes, né? Nós temos que continuar ali firmes, a cada dia, crescendo mais e mais, buscando mais de Deus, né? O crente que não pratica, eu até brinco que é o kit principal de um crente, que é o quê? Oração, leitura e jejum, né? Um crente que não pratica essas coisas, que são umas características simples de um crente, que isso deveria ser simples, né? Uma coisa que nem deveria ser falado no púlpito, mas uma coisa que deveria ser simples, que é o crente que todo dia ali tem o seu momento com Deus. Nós temos 24 horas num dia aí, e às vezes nós separamos nem 30 minutos para ter o nosso momento com Deus, né? E nós temos que ter essa constância, nós temos que ser como uma árvore, crescer ali, crescer ali através do Espírito Santo. E para isso, Deus colocou no meu coração algumas formas de a gente conseguir ser constante, como ser constante. Tanto é que até aqui no livro de Salmos mesmo, no versículo 1 fala, como é feliz, aqui já é uma forma de como nós sermos constantes, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, o primeiro ponto aqui é não seguir o conselho dos ímpios, né? Às vezes nós vemos aí na rede social tanta gente que é influenciadora e leva as pessoas a pensar de uma forma que elas têm que procurar viver por elas, né? Para elas serem felizes da forma que ela quer, do jeito que ela quer. E às vezes não é assim que Deus quer, né? Deus não quer que você seja, Ele quer que você primeiro busque conselho do Espírito Santo. Espírito Santo, me aconselhe nisso. O que eu tenho que fazer, né? E muita gente prefere buscar os conselhos de quem está lá fora, de quem está fora do reino.
Às vezes é uma coisa simples, é só você dobrar o joelho e orar que tudo se resolve, mas não. Nós buscamos ter essa inconstância, né? De querer ir lá fora primeiro buscar os conselhos, aí depois vem para a igreja, ora porque quer que Deus resolva. E não é assim que funciona, né? A outra forma que fala também que, ó, não imita a conduta dos pecadores, é, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Ou seja, você tem que ter o prazer de estar na presença de Deus e meditar dia e noite, até o dia que Ele vir buscar a tua igreja. Quer ver? Eu coloquei duas perguntas aqui, que é o seguinte: o que você tem alimentado? O que você tem consumido? Qual conteúdo você tem consumido? É, é até legal que a Fernanda, ela fala muito isso, que o lado mais forte é o que vence a guerra, né? Se você alimenta o seu lado espiritual, com certeza é ele que vai vencer. Agora, se você alimenta o seu lado carnal, é o seu lado carnal que vai vencer essa guerra. E o que você tem alimentado? O mundo hoje nos oferece bastante coisa, muitas coisas que ao olhar humano pode ser até bom, mas para Deus não é aquilo que Ele quer para nós. A gente deixa às vezes muito de alimentar de Deus, alimentar do que Ele tem para nós, da palavra de Deus, porque isso aqui é um alimento que nós temos que ter todos os dias, e deixamos de ter esse alimento aqui para ter um alimento lá no mundo, né? Às vezes nós perdemos tempo vendo um filme aí, eu detesto filme de terror, mas tem muita gente que gosta de filme de terror e tem prazer de ver aquilo. Aí eu penso, gente, por que essa pessoa, eu falo de gente cristã, tá? Eu falo assim, por que essa pessoa, ao invés de estar vendo um filme assim, por que ela não pode estar ali orando a Deus? Ou então vendo até um filme cristão, né? Que hoje nós temos uma gama muito grande de filme cristão, e, e a pessoa fica questionando Deus, por que as coisas não dão certo comigo? Mas cadê você em Deus? Cadê você dando prioridade para Ele? Cadê você alimentando das coisas que Ele tem para nós? Eu fico impressionado que a Bíblia é o livro mais antigo que existe. E, e ele chegou em nossas mãos, porque Deus quis. Jesus, ele fez todo o caminho para que a palavra dele chegasse até nós. E tem muita gente que faz pouco caso disso, né? É um alimento fortíssimo para nossas vidas, para o nosso dia a dia. É impressionante que eu agora, como graças a Deus, Deus me fez sair do meu comodismo e eu estou começando a pregar. É incrível como a gente senta aqui e vai descobrindo muitas coisas, né? E isso nem deveria ser porque eu estou pregando, mas tinha que ser no meu automático, né? Tinha que ser uma característica de uma pessoa constante em Deus, né? Então, o que você tem alimentado, né? Porque o que você alimenta é o que vai fornecer, né? A árvore ali, ela criou a raiz ali, ela tem buscado alimento a cada dia, e isso vai fortalecendo ela, seu crescimento vai acontecendo, e eu falei com vocês, é uma coisa que leva tempo. Não podemos querer que as coisas sejam de um dia para a noite, igual a palha, porque a palha ela tem essa característica, ela vai com o vento, sobe rápido demais, ela busca intensamente rápido demais, ela ora, faz jejum aqui, mas daqui a pouco ela está fraca novamente, porque ela já não tem onde ir. A árvore não, a árvore ela continua firme, né? E a outra pergunta que nos ajuda a sermos constantes é: com quem você tem andado? Quem tem sido as pessoas que você tem convivido? Hoje nós temos na igreja o MDA, que tem sido uma bênção. Eu falo por mim, e eu acredito que para muitas pessoas aqui que já foram tocadas, né, de alguma forma, chegar até ela, o MDA, e isso é muito importante, porque nós somos um corpo. E lá em Eclesiastes 3:9, lá em Eclesiastes 3:9 fala o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Ou seja, nós não podemos andar só. E tem muita gente que gosta de se isolar no meio evangelho.
Se nós somos um corpo em Cristo, um membro não pode estar isolado. O crente tem que estar junto. Amém? E e nós temos também que ter cuidado com que tipo de pessoas nós estamos andando. Lá em 1 Coríntios 15:33, fala o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Às vezes nós temos certas amizades aí que a pessoa não é ruim, a pessoa às vezes é até uma pessoa boa, a pessoa que ela não, existe aquele tipo de pessoa no mundo que não faz nada de errado, né? A pessoa é certinha, vamos dizer assim, mas não conhece a Deus, né? E às vezes uma coisa que você poderia estar aqui no culto, mas você deixa de participar às vezes com o irmão que está aqui, que precisa de alguém ao lado, para ir atrás dessa pessoa. Você não está errado, nós temos que conseguir essas pessoas para Deus, né? Mas às vezes nós preferimos ter amizade fora da igreja do que dentro. E eu percebo que isso é muito forte. Isso não é uma coisa simples, né? Meio que perdeu essa essência. Eu lembro que quando eu era novo, eu era da outra igreja, quem eu estava mais próximo, né, que eu era bem pequeno, eu lembro que o pessoal tinha muito costume de chegar no domingo, era almoçar na casa de alguém. Meu pai era fera nisso, todo domingo ele tinha na casa de alguém para almoçar. E tinha esse convívio. Lá eu lembro que eles tinham uma amizade muito forte, tanto é que muita gente está firme aqui hoje ainda, igual o Flavão era de lá, o pastor, muita gente aqui tinha esse convívio, né? E meio que perdeu hoje em dia essas amizades, né? E que te fazem aproximar de Deus, que te fazem a seguir a um caminho que Deus quer que você siga. Uma coisa interessante que Deus até me deu um exemplo sobre sermos constantes, que é até meio icônico, mas ele me disse que uma pessoa que pratica exercício, por exemplo, uma pessoa que malha, ela, primeiramente, se ela não alimenta direito, ela não vai ter resultado, né? Ela pode fazer todo exercício que for, se ela não alimentar corretamente, ela não vai ter resultado, né? E se ela não tiver pessoas ali que incentivam ela também, ela não vai ter resultado. Pessoas que ajudam ali, porque eu sou o tipo de pessoa que eu já malhei há muitos anos atrás, mas eu gostava muito de ir com alguém, sozinho eu detestava, né? Então, e esse tipo de pessoa que malha, ele é um exemplo para a gente. Leva tempo. E isso a pessoa, para ter resultados no corpo, isso leva anos às vezes, demora muito para que a pessoa tenha resultado. E você percebe, às vezes, uma pessoa aí que já chegou no resultado que ela queria, ela simplesmente para, né? O corpo não vai continuar, o corpo não vai permanecer, né? O corpo, ele vai o quê? A tendência é voltar ao que era, né? E isso é o crente dentro da igreja. Nós temos que ser constante até o dia que Jesus vier, né? E para concluirmos o que Deus colocou no meu coração, nós vamos ler lá em Mateus 24. Nós vamos ler a partir do versículo 4, que está escrito o seguinte: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros,
E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar ou permanecer, ser constante até o fim, será salvo. Deus não quer que você seja constante e pare um certo momento. A gente estamos vivendo no meio da pandemia e percebemos que isso nem chega a ser perto do que ele falou aqui. E muitas pessoas já desistiram, né? Elas não se alimentaram da forma certa, elas não buscaram o crescimento da forma certa, para que quando chegou a pandemia, chegou o Covid, elas aguentarem. Muitas pessoas desanimaram. A pessoa comparada à palha, ela não conseguiu se firmar porque ela não tinha raízes, né? E Deus quer que você nessa noite crie sua raiz, permaneça até o fim, seja constante nele, busque mais e mais dele, busque mais intimidade com ele, porque quando acontecer tudo isso que Jesus nos disse aqui, é somente aquelas pessoas que permanecer até o fim que será salva, né? Não adianta eu querer levar meu irmão aqui, outro aqui, é aquele que permanecer até o fim. Nós temos que aproveitar esse momento e viver em união para ajudarmos essas pessoas que estão fracas, porque Deus quer que nós vivamos como um corpo, quer que todos sejam salvos, mas nós temos que permanecer constantes até o fim, né? Eu gosto muito nessa ministração que eu vi do vídeo que o Léo me mandou. Ele fala sobre a parábola das 10 virgens, né? Onde havia 5 prudentes e 5 não prudentes. E eu enxergo que essas virgens que eram prudentes, elas eram constantes em Deus, né? Tanto é que fala lá que elas tinham o óleo para continuar queimando o fogo que elas tinham, né? A tocha que elas tinham. Ou seja, isso levando para o lado espiritual, elas tinham toda a força que era necessário para continuar queimando até o dia que o noivo fosse vindo, né? Porque na parábola fala que elas estavam preparadas para o dia que o noivo viesse. Isso é um retrato da vinda de Cristo. O noivo buscará a tua igreja. E temos que ter nós temos que alimentar de Deus para que esse óleo venha ser tanto que até, igual a pastora falou, nós temos que ser cheios ao ponto de transbordar, para que venha transbordar quem está ao nosso lado, e que esse fogo venha se queimar até o dia e venha continuar queimando lá em cima, amém? No dia que Deus buscar a tua igreja. Em nome de Jesus, vamos nos levantar, fazer uma oração. Eu acho que a pregação foi até rápida hoje, mas eu acredito que Deus, Ele falou o que queria que eu falasse, né? Vamos orar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma nossas vidas, ó Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. Pai, que nós possamos, ó Pai, aprender, ó Deus, a ser constante em Ti, que venhamos aprender, ó Pai, a todos os dias, ó Deus, buscar mais e mais de Ti, Senhor. Pai, para que nenhuma circunstância, para que nada neste mundo venha abalar a nossa fé, para que nada neste mundo venha nos tirar do foco, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, venha sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, ó Deus, a quem está nos assistindo e a todos, ó Pai. Traga, ó Deus, força. Espírito Santo de Deus, conduz, ó Pai, essa pessoa para que ela venha criar raízes no lugar certo, para que ela venha criar raízes e ali permanecer firme. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós possamos crescer a cada dia, buscar mais e mais de Ti, buscar mais do Teu alimento, buscar mais da Tua palavra, e nela viver, que a gente não venha compactuar com o mal, que a gente não venha compactuar com o pecado, mas que nós venhamos viver a palavra do Senhor, revela a nossa se eu não tenho pra onde voltar, venha sobre nós, venha sobre a tua igreja, traga paz, traga, Deus, palavra de vida traga, Pai, libertação, traga cura, Deus, venhamos buscar a Ti, ó Pai, ó Deus, como está escrito em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus, só tenho você, será recompensado.
Deus, em nome de Jesus, o reino de Deus ele é composto por justiça, paz e alegria. Deus, em nome do Senhor Jesus, não tem como viver para ti, vivemos triste. Não tem como viver para ti, ó Pai, e vivermos para o mundo. Nós temos que ser filhos em ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, venha sobre a minha igreja, venha sobre a minha vida, ó Pai, renova, ó Pai, a nossa esforço, renova, ó Pai, a nosso esforço, ó Pai. Nós não vamos nos voltar, ó Pai, conforme o padrão deste mundo. Palavra de vida eterna, ó Pai, pra onde eu irei? Em ti, ó Deus. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, ó Pai, cada um que está aqui nessa noite, ó Deus. Abençoa para quando ele voltar para o seu lar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, conclua, ó Pai, que essa mensagem venha entrar no coração deles. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por eu poder estar aqui levando a tua palavra, Deus. Eu sou grato a ti, ó Pai, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, ó Pai. Nada disso aqui é para meu merecimento, mas para glorificar o teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado.